Bom dia a todos, paz seja convosco. Estamos agora dando início à segunda parte do nosso devocional Vivendo em Missão. Como compartilhar a palavra de Deus de forma simples e precisa. O desejo do nosso coração é que você seja impactado por essa palavra e tenha aí a sua vida transformada, que você viva uma vida missionária onde você estiver. Viva uma vida incrível. Tudo sobre você diz algo a seu respeito. Isso significa que a forma como você vive e as histórias que você conta precisam estar alinhadas. Na verdade, como você vive é a sua própria história. Você já se questionou? O que a forma como eu vivo diz a meu respeito? O que a minha vida diz a respeito de Deus? Jesus viveu uma vida cheia de significado e de propósito. Ele viveu de uma forma que encorajava as pessoas a se posicionarem enquanto desafiavam outras pessoas a abrirem mão de algo. Ele possuía uma destreza que despertava a curiosidade das pessoas, enquanto também mudava as circunstâncias de forma que as pessoas ficavam admiradas. Ele estendia a graça para o pecador, promovia valores enquanto desafiava os valores da religiosidade. Como seguidor de Jesus, você possui o poder de fazer o mesmo que Jesus. Você está capacitado para encorajar, despertar curiosidade, estender graça, promover valores e compartilhar a bondade e o poder de Deus. No livro de Atos, antes de subir aos céus, Jesus deu poder aos seus seguidores para serem excelentes contadores de história. Ele disse: "Eu lhes prometo isso, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão cheios de poder. E vocês serão meus mensageiros em Jerusalém, por toda a Judéia, nas províncias longínquas, até nos lugares mais distantes da terra." Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode se sentir confiante para viver uma vida incrível, porque você recebeu o Espírito Santo. Jesus não apenas te mostrou como viver a sua vida, então te deixou sozinho. Não, ele te deu poder e te capacitou. O mesmo poder que abriu os olhos do cego e ressuscitou pessoas dos mortos. O mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras bíblicas e reviveu corações arrependidos vive em você. Você pode viver confiante para compartilhar Jesus, sabendo que tem o Espírito Santo dentro de você. João capítulo 15, dos versículos 15 ao 27, diz assim: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não mais me verá, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele." Então disse Judas, não Iscariotes: "Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?" Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." Pare e reflita. Você tem uma história de superação que pode ser anunciada às pessoas que convivem com você. Pense em como falar de Jesus e como ele tem sido misericordioso, bom e fiel na sua vida. Reflita sobre o que você tem vivido e extraia as lições que Deus quer que você aprenda e fale aos outros sobre o seu aprendizado. Tempere suas palavras com o amor de Deus e as suas atitudes com gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Romanos capítulo 8, dos versículos 1 ao 14, diz assim: "Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pare e reflita. Todos nós fomos alcançados pelo amor de Deus e a obra da redenção na cruz foi o suficiente para pagar a dívida do pecado. Por esse motivo, pense na alegria da salvação e como Deus te amou de uma forma que ninguém jamais poderia amar. Ao se sentir preenchido com o amor de Deus, pense em como compartilhar sobre o seu encontro com Deus que te levou ao arrependimento e conversão. Falar sobre o que o Deus fez na sua vida é uma ferramenta importante para fortalecer a sua fé e anunciar o amor de Deus àqueles que não conhecem a Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pare e reflita. Vocês têm um lugar, bairro, cidade, país que precisa conhecer do amor de Deus. As pessoas que estão no seu dia a dia, na escola, no trabalho, na vizinhança, na sua família, te conhecem e precisam saber da sua história com Cristo. Você é a melhor pessoa para anunciar o amor de Deus a essas pessoas. Não se preocupe em convencer ninguém de qualquer verdade. Apenas abra o seu coração e revele o amor com que o Pai te amou. Comece hoje falando sobre como você foi alcançado pelo amor de Deus e como você se sente em ser salvo pela graça. Fale da bondade e do poder de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um dia debaixo da graça e da bondade do Senhor. E que você hoje testemunhe, compartilhe a palavra de Deus e viva uma vida missionária por onde você andar.